Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Kleber Carrilho e este é o Argumente-se, o podcast, ou este é um vídeo do meu canal do YouTube que você pode seguir, compartilhar com os amigos, curtir, comentar, né? Estrelinhas no podcast. Você pode colocar sininho para lembrar quando tem um novo no YouTube. Então, tem várias maneiras aí de você interagir. Eu tenho conversado nas últimas semanas sobre alguns assuntos que são quentes, né, que tem a ver com a notícia do dia. Mas hoje eu vou trazer um assunto que tem a ver com a notícia do dia, tem a ver com o que aconteceu nos últimos tempos em processos eleitorais, mas tem também a ver com uma forma de ver a política que a gente precisa estudar mais. E eu tenho me dedicado aqui na Universidade de Helsinki, de onde eu falo agora, também a observar este fenômeno, né? A gente tem trabalhado com polarização, populismo, mas eu tenho olhado um pouco mais para esse fenômeno que acontece muito no Brasil, mas também em outros lugares do mundo, que traz o componente de prosperidade, o nome desse episódio diz, e de uma prosperidade que não é exatamente ligada a uma racionalidade, né? Aquilo que a gente poderia chamar de escolha racional da Escola de Chicago, né? O pessoal da Escola de Chicago estudou muito isso nos anos 50, 60 nos Estados Unidos. É uma escolha racional, mas de uma racionalidade que é fantasiosa, ou seja, a gente apresenta algo, ou o candidato apresenta algo que parece um sucesso financeiro, por exemplo, uma prosperidade, mas isso vai para o futuro. Isso é. Chegou alguém na sala, por isso que eu estou olhando aqui, mas ok, gente, continuo, não tem edição, é um podcast sem edição, é um YouTube sem edição. Então, quando a gente olha para essa prosperidade que é entregue como discurso e que é pouco provável que ela se concretize, né? Isso se torna algo muito mais difícil de entender e principalmente de lidar com, de tentar trazer alternativas para que isso não seja uma ameaça social e uma ameaça à democracia. Eu acho que a gente pode começar a falar de um caso específico. Todo mundo viu o que aconteceu com o Pablo Marçal, né, nessa eleição para prefeito, na última eleição para prefeito de São Paulo. Embora já tenha esfriado o tema, mas é importante a gente lembrar o que é que ele prometia. Ele prometia o tal do destravar a prosperidade. E é muito interessante que em algumas entrevistas, inclusive, ele traz a ideia de vou fazer um decreto. É uma tentativa de racionalização daquilo que é extremamente fantasioso. Decreto para destravar a prosperidade. Vou libertar todos para que todos sejam prósperos. Isso é de uma fantasia extremamente complexa, mas é fundamental que a gente discuta, tá? Agora, eh, vamos pensar que no Brasil a ideia do enriquecimento rápido, da possibilidade de ter sucesso financeiro explorando as outras pessoas, isso é histórico no Brasil, né? A gente tem essa tendência de querer um sucesso rápido, né? Também, até porque a chegada das primeiras pessoas vindas da Europa, ou das primeiras que a gente tem notícia, da Europa para o território onde hoje é o Brasil, eles foram com essa ideia de chegar, ficar rico muito rápido, vendendo para o Brasil, vendendo riquezas dessas commodities e ir embora, né, curtirem a vida depois de terem ganhado muito dinheiro. Então, a gente tem um cenário histórico com essa tendência. Então, a ideia de sucesso rápido, durante toda a nossa história, ela é maior do que a ideia de construção coletiva. A gente tem uma briga, grande briga no Brasil, é justamente a construção dessa possibilidade de nação para que haja um conjunto de ações para que a gente consiga um sucesso coletivo, né? Pelo contrário, a ideia do sucesso individual, ela vai se mostrando. Agora, o que acontece neste momento é que isso se torna ainda mais complexo porque isso toma uma classe social mais baixa, que era impactada principalmente com a ideia de crescimento coletivo, de desenvolvimento coletivo, mas está sendo muito mais impactada na comunicação por uma política dessa ideia de prosperidade, dessa ilusão de prosperidade. E é muito interessante porque ela é uma resposta também para quem está cansado de promessas tradicionais da política. A ideia de resolver com problemas sociais de um determinado lugar, problemas de saúde, problemas de educação e tudo mais.
Isso vai se tornando repetidamente falso, isso é, os projetos políticos apresentam promessas, as pessoas não compram mais, depois de que notam que essas promessas são cumpridas. E aí abre espaço para esse tipo de aventura. Desculpem, minha garganta não tá boa, o inverno está chegando aqui. Então, para quem se cansa dessa promessa tradicional, a ideia da autoconfiança, do empreendedorismo, da noção individual, isso vai se tornando mais palatável, né? Não que tenha um fundo de verdade, mas é uma palatabilidade, isso é mais gostoso de ouvir e tudo mais. Agora, vejam que é, a ideia desse destravamento da prosperidade, desse enriquecimento individual como promessa política, isso acontece também de forma muito paralela ao aumento da possibilidade desse ganho pelas classes mais populares, a partir, por exemplo, do fenômeno das bets, das apostas online. Né? Então, notem que isso tudo faz parte deste processo, não é algo desconectado. Alguém vai me dizer assim, não, Kleber, mas jogo sempre houve no Brasil. Sim, jogo sempre houve, mas sempre houve o jogo coletivo, né? Quando a gente pensa no jogo do bicho, o jogo do bicho é um jogo social, né? Todo mundo sabe quem aposta, em que bicho apostou, com que sonhou, porque o apontamento é feito no boteco, na padaria, né? Então, o apontamento tá lá, todo mundo sabe quem jogou, se tá jogando demais, tá gastando muito dinheiro, fala lá com a dona Maria que o marido dela tá gastando muito, a dona Maria vai lá e reclama, não faça mais o jogo do Zé, essa coisa toda que todo mundo conhece. E quando se ganha coletivamente também. Ninguém fica milionário com o jogo do bicho. E quando ganha, é o churrasco, porque todo mundo fica sabendo, é aquele momento de pagar as dívidas, pagar a cerveja que está pendurada. Então, notem, não é o processo do jogo em si, mas é a ideia do ficar rico, da prosperidade, a ilusão de prosperidade. Notem essa construção, ilusão de prosperidade. Então, isso está presente na aposta online, porque você aposta individualmente e aposta muito, querendo resultado rápido, resultado de grande porte, né? E ao mesmo tempo que tem esse fenômeno político também, que é resultado, como a gente sabe, por um lado, das redes. Por quê? As redes mostram esse sucesso financeiro, mostram essa facilidade de ganhar, mostram como é que as pessoas têm facilidade também para jogar. Então, quando a gente vê essas personalidades todas, inclusive gente que foi presa, mostrando como jogar, como fazer, como é bacana, como é legal, como é fascinante, isso tudo faz com que as pessoas se sintam espelhadas nesse processo. Eu não tenho como resolver a minha vida trabalhando, eu não tenho como resolver, porque trabalho a vida inteira e não consegui nada. Eu não tenho como resolver a vida com projetos políticos tradicionais. Então eu me agarro à aposta e me agarro ao projeto político da prosperidade, como é o caso do Pablo Marçal. Mas notem, está faltando uma parte, né? Então a gente já falou da presença digital, desse enriquecimento rápido, da ideia do jogo como algo que pode ser facilmente feito, da ideia da política que libera a prosperidade, da possibilidade de investimento em determinadas ações que podem trazer dúvidas. Então, é um enriquecimento a partir do investimento na criptomoeda ou no investimento numa ação ou no day trade, que já foi o caso. Então, há várias formas de se apresentar, né? Mas tem um detalhe fundamental. Isso tudo também é calcado na ideia da prosperidade e aí eu trouxe no final, mas ela é talvez a origem, né? Que é a ilusão da prosperidade na religião. A ideia da fé que promete dinheiro, que promete resultado financeiro, é muito importante. Ela é uma releitura de algo que é muito claro lá no início do capitalismo, na época do mercantilismo, que é o calvinismo, que é essa forma do protestantismo que se desenvolve ali a partir das reformas, né? Que é a ideia de, olha, você tem liberdade para ter lucro, e, consequentemente, a ideia de que o lucro é bênção de Deus. O lucro na terra é a representação de que Deus está te abençoando. Isso faz parte do calvinismo, faz parte, por exemplo, do desenvolvimento dos Estados Unidos como país. Está muito presente isso num livro importante do Max Weber chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Agora, mais do que estar presente ali, e ser fundamental nesse momento da história, que a gente tem agora um neocalvinismo, né? O calvinismo dá origem às igrejas presbiterianas e tal, vocês devem conhecer.
Mas o que a gente tem no neocalvinismo? Por quê? Porque existe a ideia de enriquecimento no calvinismo, mas existe a ideia de responsabilidade pela sociedade. Então, a pessoa que prospera, que tem essas bênçãos de Deus, né, no calvinismo, ela precisa devolver para a sociedade. É por isso que você vê muitos nos Estados Unidos, muito prédio de universidade, muita coisa com nome de grandes negociantes, grandes empreendedores, que tinha essa coisa de devolver para a sociedade. O neocalvinismo, com essa versão, principalmente nessa versão brasileira, esquece isso. Então eu tenho que enriquecer de qualquer forma, da forma mais rápida possível, e não importa explorar o outro. Porque se eu enriqueço, é representação da vontade divina, das bênçãos que eu, como seguidor de um Deus único, blá blá blá, eu mereço. Né? Então, notem, olha quanta coisa faz esse momento do ambiente político brasileiro. Notem, isso está presente já no discurso do Bolsonaro, lá em 2018. Está presente um pouco antes, em alguns discursos um pouco descolados, né? Não vinham como pacote. Está um pouco presente no discurso do Dória, como candidato a prefeito em 2016, a governador em 2018. Agora, por que é interessante a gente olhar para o Pablo Marçal? Porque ele é somente isso, né? Ele tira absolutamente tudo que é política tradicional. Então, o Bolsonaro tem muito da política tradicional ainda, Dória tem um pouco da política tradicional, embora seja um homem de negócio, é um cara muito ligado ao Estado, sempre foi. O Marçal não. O Marçal traz esse componente muito diferente e que não é ele em si, mas o momento que deve ser observado. Por quê? Este é um fenômeno que pode ser capitaneado por alguém que o represente bem. Isso, a gente está falando aqui de performance. Neste caso, o Marçal foi quem performou de melhor forma, né? Afinal, entregou muito voto em São Paulo. Agora, em 2026 é possível que outra pessoa, ou o próprio Marçal, represente esta ideia no conjunto, para o Brasil inteiro. Por que que isso é um problema? Primeiro, porque a gente sabe que a prosperidade, neste caso, é ilusória, não há possibilidade de todo mundo ficar rico o tempo todo, porque um tem que explorar o outro para que essa riqueza ocorra, e isso não existe no conjunto. E outra coisa fundamental, importante, é a gente pensar no aspecto de educação, né? A gente pega um pedaço aí de Paulo Freire, muito irresponsavelmente aqui, a ideia de a educação que não é libertadora, formam pessoas que querem ser opressores, né? O sonho do oprimido é ser opressor. Isso é verdade, né? E isso também resulta na adoção desse tipo de ideia. Por que que eu estou trazendo isso aqui, então? Só para explicar de novo, porque esse é um problema social, isso é, as pessoas buscam esse enriquecimento e, consequentemente, a ideia de cooperação ou de coesão deixa de existir. Isso cria ambientes muito inseguros. A gente vê o Brasil hoje, tem muito disso, né? Eu não vou entrar aqui nem na história do PCC, mas o PCC tem muito dessa história, dessa ideia também, né? Ele nasce de uma questão coletiva, né? Dos prisioneiros, blá, 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 e passa também para esse momento de prosperidade individual. Por isso, tanta gente que se diz empresária, e é também, não vou dizer que não é, envolvido em esquemas como este. Mas a gente pode falar disso em outro momento. E eu digo para vocês que vou repetir muito esse tema aqui. Né? Para mim é muito importante, porque estou estudando, estou dizendo isso, estou repetindo isso, melhor dizendo. Então, alguns desses aspectos são fundamentais que sejam, que tenham um aprofundamento maior. E só para, a gente falou do risco social, o risco político, porque a democracia fica ainda mais frágil, né? A ideia de representação quase não existe, né? Então, a gente passa por um processo de maior ainda de desqualificação da representação política, o que é muito complicado. Não é fenômeno brasileiro, então está presente nos Estados Unidos com Trump e uma série de movimentos nos estados. Né? Está muito presente na Argentina. O Milei é um representante, talvez, o mais importante na América do Sul, na América Latina, deste movimento. Né? Tem um empobrecimento muito grande na Argentina neste momento, mas a aprovação do Milei ainda é alta. Por quê? Porque a ideia de, olha, eu quero que você seja individualmente capaz. Esse individualmente capaz de ser rico, de ser próspero, ele deixa de lado qualquer aspecto de construção coletiva.
A gente fez isso no Brasil também com a ideia dos motoristas de Uber, dos entregadores de iFood, que quando se tenta regularizar, a ideia de não, eu quero não ser regularizado ou ter uma ideia de emprego formal, que eu quero ser o empresário de mim mesmo, essa ilusão de prosperidade que é muito importante que a gente discuta, tá? Então, riscos enormes, a gente tem riscos à democracia, à sociedade, riscos à saúde, à própria educação, à ideia de emprego e, consequentemente, o pagamento de impostos e essa ideia de que o Estado precisa funcionar para atender as pessoas. E a gente precisa construir uma ideia paralela de prosperidade, pelo menos na minha visão neste momento. A ideia de prosperidade coletiva, né? Que é justamente uma ideia de política pública sólida, de partidos que realmente estejam próximos, mas isso é um assunto também para próximos momentos. Muita coisa acontecendo no Brasil, atentado terrorista, Janja falando algumas coisas que não deveriam, G20, essa coisa toda, mas eu preferi falar de um tema que tem me incomodado e tem me feito pensar e desenvolver muita coisa. A gente volta a falar dele. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro bate-papo. Comentem, conversem. Eu vou tentar dar um nome bastante atrativo para este podcast barra vídeo, para ver se as pessoas entendem que é uma crítica, mas a partir de uma ideia de gatilho, que é o que se usa muito nesse mundo da prosperidade. Foi um prazer enorme de novo falar com vocês numa segunda-feira já fria por aqui e boa semana para todos. Espero que a gente se encontre na próxima. Grande abraço, até lá.